Hã? Olá, boa tarde a todos. Estamos começando aí, estreando, na verdade, uma série de vídeos e dicas e lives sobre a área jurídica, sobre gestão na área jurídica. E hoje nós vamos falar sobre marketing jurídico. E antes de começar, já preciso fazer um disclaimer aqui, que tudo que a gente vai falar aqui precisa estar de acordo com o provimento 205 de 2021 sobre as regras que dispõem sobre a publicidade na área jurídica. O que o advogado precisa se atentar para que ele possa estar ali enquadrado dentro do que a OAB traz ali como regras ali dentro do provimento para publicidade e marketing na área jurídica, que foi atualizado agora recentemente em julho de 2021. Que antes era o provimento 94 de 2000, mais de 20 anos sobre as regras de como se deveria fazer ou não fazer marketing e publicidade na área da advocacia. Podemos ver aí, né, um atraso, né, um gap de tempo sobre as práticas atuais, sobre os mecanismos atuais de publicidade e marketing, de acordo, em contraponto com o que era permitido há 20 anos atrás pelo provimento 94 da advocacia. Você que está aqui no Instagram também, curte aqui, clique aqui no coraçãozinho, manda aí para os advogados que você conhece, que esse tema aqui de hoje é muito importante. A gente vê assim, o mercado falando muito sobre a advocacia está saturada. A gente sabe que tem mais de 1,3 milhão de advogados no Brasil. Só que nem todos esses advogados eles realmente atuam na advocacia, mas cerca de 70% a 80% atuam de fato. Então, de fato, é um mercado grande, com muitos profissionais. Entretanto, eu prefiro dizer que a advocacia ela não está saturada, ela está ela virou um commodity, ela está comoditizada. Okay? O que é isso? A prática jurídica, o conhecimento técnico, ele é uma condição sine qua non para qualquer profissional. Ela é basilar. O conhecimento do ordenamento jurídico, né? O conhecimento técnico mesmo, de fato. E para se diferenciar nesse mercado, o advogado, o profissional do direito, o operador do direito, ele precisa entender as regras do mercado. A OAB fala, né, que a advocacia não pode ser uma atividade mercantilizada. Mas, sinceramente, eu acho que isso é só uma proforma. Porque, no fim das contas, o advogado ele presta um serviço sobre uma contraprestação pecuniária. É uma atividade mercantil sobre uma prestação contrária pecuniária, entendeu? Então, assim como qualquer outra atividade privada mercantilizada, se a gente for trazer para a advocacia um olhar, um prisma mais profissional, de desconstruir esse paradigma do advogado, da advocacia muito antiga, na forma de fazer o direito, no status quo da forma do advogado atuar no seu dia a dia. E o provimento 205 de 2021, que ele dispõe sobre as novas possibilidades de fazer marketing, ele abriu um pouco mais o leque de oportunidades, de ações que o escritório de advocacia pode realizar para que ele possa ali se relacionar melhor com o seu público, consequentemente também aumentando a sua carteira de clientes, né, tendo um posicionamento mais adequado. E hoje, né, quem já assistiu alguma aula nossa, se quiser deixar um comentário aqui, fala sobre o que você gostaria de ver nas nossas próximas aulas. Você quer falar sobre produção jurídica, sobre cultura nos escritórios de advocacia, se você quer falar sobre gestão financeira, precificação de honorários, deixa aqui. Se você quer falar um pouco mais de marketing, sobre canais, né, na área do marketing, sobre funil e processo de venda comercial dentro do cenário jurídico, deixa aqui nos comentários.
que a gente vai atentar a isso e investir no desenvolvimento, na produção de conteúdos aí, de acordo com que você que está aqui no Instagram, que está aqui no YouTube também. Deixa aqui seu comentário aqui do que você gostaria de ver em novos conteúdos aqui nos nossos canais, nas nossas redes sociais aqui. E para você também que está entrando aqui agora, a gente tem lá no nosso site, lá no easyjur.com, tem lá uma barra lá de conteúdos lá e aprendizado, que é o Legal Academy. É uma área com cursos e aulas com uma trilha de conteúdo especializada para você, advogado. Lá, inclusive, tem vários cursos, várias aulas sobre marketing jurídico, totalmente gratuito. Você pode se especializar e aprofundar lá. São mais de 20 horas de conteúdo só sobre marketing jurídico lá no Legal Academy. Só acessar o nosso site, o link está na bio para quem está aqui no Instagram, para quem está aqui no YouTube, pode vir aqui na descrição aqui do YouTube, que você vai ver o acesso aqui, o link para o nosso site, e lá você pode ir lá em Aprenda e acessar a área do Legal Academy também, que tem lá muito conteúdo de valor e rico sobre marketing jurídico. Tem outros conteúdos também, sobre gestão, conteúdo sobre legal design, tem vários outros tipos de conteúdo lá também no Legal Academy, tá? E agora, veja bem, você que está chegando aqui e ainda não me conhece, vou me apresentar. Eu sou o Vini, sou CEO e fundador aqui da EasyJur. Eu criei esse negócio porque a minha família comprou um imóvel, esse imóvel foi vendido pela construtora para várias outras pessoas diferentes, inevitavelmente foi parar na justiça. Minha mãe contratou um advogado, esse advogado perdeu um prazo, foi revel, o processo transitou em julgado e ele não avisou nada para a gente. Fomos pegos de surpresa com o oficial de justiça com uma ordem de despejo. Infelizmente, tivemos 2 dias para poder entregar o imóvel, isso foi em 2015 e até hoje a gente não teve ali o dinheiro pago de volta. A gente já tinha pago quase que 100% do imóvel, já tinha 10 anos que a gente morava lá, mas pelo um erro do advogado que foi ali atropelado pela avalanche de burocracia, de prazos, dificuldade com os tribunais no dia a dia e de fazer uma gestão profissional e eficiente. Foi por isso que eu criei esse negócio, para ajudar você, advogado, operador do direito, a ser um melhor profissional, a te libertar dessa avalanche, das atividades repetitivas e manuais e que você possa se dedicar àquilo que realmente importa, atender o seu cliente, gerar valor ao seu cliente, conquistar e capturar valor no mercado com isso também. E o marketing jurídico, ele é exatamente isso. É a forma de você comunicar qual é o valor que você gera para o mercado. Você ter um correto posicionamento, atuar numa área, num direito que a gente sabe que é muito diverso, você sair daquela advocacia full service, muito generalista, e cada vez mais se especializando, e para isso é necessário que você tenha um posicionamento definido e comunique isso para o mercado. E hoje a gente vai falar de algumas estratégias dentro do marketing jurídico que pode fazer toda a diferença para que você melhore o relacionamento com o seu público, para que você melhore aí a comunicação da sua advocacia com o público potencial, com o mercado que você quer atingir e, consequentemente, aí, aumentar a sua carteira de clientes, né? Então, hoje aqui a gente... aproveitando também, tá? Você que quer aprender um pouco mais sobre marketing jurídico, pode acessar também o site do EasyJur, vai lá em teste gratuito. O EasyJur ele é a primeira e única ferramenta do mercado que desenvolveu o Canvas do marketing jurídico. É uma modelagem sobre potencialidades de ações de marketing para você aplicar no seu escritório. Tá? É muito legal, é muito bacana, é super fácil de utilizar, mas se você tiver alguma dúvida também, pode chamar os nossos consultores, nossos especialistas que vão te ajudar a dimensionar as ações de marketing por meio de uma ferramenta dentro do próprio EasyJur e ter isso de uma forma muito mais clara, mais simples e objetiva, calculando exatamente o ROI, o retorno sobre o investimento de todas as suas ações de marketing. É uma ferramenta indispensável para aquele advogado que quer otimizar, profissionalizar a gestão do seu escritório e construir uma advocacia cada vez mais digitalizada. E hoje eu vou falar sobre três dicas, não as 3 principais, mas 3 dicas sobre como colocar o marketing jurídico em prática. Você vai sair aqui depois dessa aula sabendo exatamente
3 ações que você pode executar imediatamente na sua advocacia para melhorar aí a sua comunicação, o seu relacionamento com o público que você atende, tá? Lembrando, se você tiver alguma dúvida, eu vou abrir para perguntas no final também. Você pode colocar suas perguntas que no final a gente vai falar aqui, vai tirar aqui algumas dúvidas que surgirem de vocês. E, mais uma vez, aproveita que essa aula, se você está assistindo aqui, tira um print, já compartilha que você está investindo na sua carreira jurídica e se tornando um melhor profissional para o mercado. Isso é indispensável. Compartilha com seus amigos também, compartilha aí com a equipe do escritório que você atua também, e chama eles para cá, chama eles aqui, compartilha se você está aqui no YouTube, se você está aqui no Instagram também, tá? E vamos lá. Veja, o que é o marketing jurídico? É um conjunto de estratégias de como você, advogado, pode colocar em prática e divulgar o seu escritório, certo? Veja, a gente sabe que... Só um minutinho, passa aqui para mim, Jedna, por favor. Vamos lá, vamos para a próxima parte aqui. Por que é importante o escritório de advocacia investir em marketing jurídico? Sobretudo no marketing digital. Hoje a gente tem uma gama, uma diversidade de canais que a gente pode comunicar com o cliente. Então, às vezes você tem uma advocacia mais empresarial, predominantemente seu cliente às vezes vai se comunicar mais por e-mail. Então você pode ter uma newsletter para mandar dicas, notícias, se relacionar com o público que você atende. Às vezes você atende mais pessoa física, seu cliente às vezes vai preferir falar sobre o WhatsApp. Você pode criar um grupo e uma lista de transmissão no WhatsApp. E hoje a gente vai falar aqui sobre o LinkedIn, como utilizar o LinkedIn para se relacionar com o seu público. A gente vai falar também sobre as redes sociais como um todo, tá? E a terceira dica, a gente vai falar também sobre o e-mail marketing, como eu acabei de falar anteriormente, né? Então, eu vou contar aqui uma historinha sobre o que aconteceu comigo no passado. Veja, eu abri minha primeira empresa, eu tinha 19 anos de idade. E isso foi lá em 2006 que eu abri minha primeira empresa, né? Então, de lá para cá, eu já tenho aí mais de uma década empreendendo. E 2 anos depois, quando eu abri minha primeira empresa, eu quebrei. Eu era muito bom tecnicamente no que eu fazia, mas eu não tinha a mínima noção do que era gerenciar uma empresa. Que eu precisava de entender sobre modelo de negócio, sobre modelagem financeira, aprender sobre precificar os meus produtos e serviços, como fazer o marketing. E aí foi quando eu fui realmente entender quais eram as habilidades de um gestor, de um empresário, de um empreendedor de sucesso. Foi daí que surgiu a minha paixão sobre o assunto gestão. E nessa época, o que eu fiz? Eu entendi que eu precisava estar disponível em todos os canais de comunicação que o meu cliente estava, que o meu público-alvo estava. E o que aconteceu? Eu me capacitei cada vez mais sobre temas de gestão e comecei a investir em marketing. O que foi a primeira coisa que eu fiz? Desenvolvi um site para o meu negócio. Era uma empresa de tecnologia. E depois que eu desenvolvi esse site, foi muito bacana porque eu comecei a receber contatos de empresas de fora, querendo contratar a minha empresa aqui na minha região, aqui em Minas, para terceirizar a prestação de serviço na área de tecnologia. E eu comecei a fechar alguns contratos para atender banco, para atender órgãos públicos também, né? E isso foi gerando ali um fluxo com potenciais clientes que, consequentemente, eu criei um pipeline para o meu funil comercial a partir do marketing, que foi um site que eu criei. Simplesmente montei um site, nossa, naquela época era bem tosco, assim. Era quem somos, nossos serviços e contato, era só isso. Mas naquela época isso já foi muito útil, porque o que aconteceu? Teve uma empresa de São Paulo, na época da fusão do Banco Real com o Banco Santander, né, que o Santander comprou ali o Real, teve uma fusão, e transformaram todas as agências do Banco Real em agências Santander. E nesse período, essa empresa fechou um contrato nacional com o Santander e com o Real ali, para poder fazer toda a parte de infraestrutura, de cabeamento de redes, a parte de tecnologia, servidores. E ela terceirizou isso aqui para mim,
em toda a região de Minas, Alto Paranaíba, sul de Minas também. E eu fechei um contrato naquela época muito bom. Foi o que me fez dar a volta por cima e levantar daquele primeiro fracasso que eu tive, né? Então, isso tudo veio pelo simples fato que eu criei um site, um canal de comunicação que era onde que meu cliente estava, que era me comunicar com ele onde que ele está. Então, foi algo muito simples que fez toda a diferença já lá naquela época. Ou seja, eu comecei a me diferenciar e aumentar a minha presença, a presença do negócio no canal onde que o meu cliente está. Então, se a gente está falando agora aqui da primeira dica de hoje, que é o LinkedIn, que ainda é muito pouco utilizado. A gente sabe que tem mais de 1,3 milhão de advogados no país. Só que vocês sabem quantos advogados têm contas no LinkedIn aqui no Brasil? Um pouco mais de 100 mil, não é nem 10% dos advogados do Brasil estão conectados nessa rede. Gente, no LinkedIn está lá a grande maioria dos executivos de grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, de empresas de base tecnológica, de startup. Toda startup tem um perfil no LinkedIn. E a gente vê ali, menos de 10% dos advogados do Brasil tem canal, tem uma conta lá no LinkedIn. Eu não estou falando só para você criar uma conta do escritório. Estou falando para você criar uma conta sua, pessoal. Porque as pessoas não se relacionam, o seu público, ele não se relaciona com o teu escritório, com a empresa. Ele se relaciona com você. E você, principalmente a gente sabe, o advogado, o operador do direito, a coisa, assim, dos ativos mais importantes de um advogado é a reputação dele. Então, se você tem presença lá no LinkedIn, você já vai estar se diferenciando. Não é simplesmente ir lá criar uma página e ponto. É você criar uma página lá no LinkedIn, criar o teu próprio LinkedIn, criar a página do teu escritório, criar a página do teu perfil pessoal, coloca lá o teu currículo, começa a desenvolver artigos, começa a se relacionar, comunicar com as pessoas que estão lá. E à medida que você vai construindo essa autoridade, que você vai construindo esse relacionamento, as pessoas que estão lá naquela rede social, no LinkedIn, elas vão começar a te perceber como um especialista para aquele assunto. O advogado, ele nada mais é do que um resolvedor de problemas. E se você já está lá no LinkedIn, você está à frente de mais de 90% dos advogados do Brasil. É uma rede social ainda muito pouco explorada e o foco dela é muito em business, é em carreira, são em questões muito focadas na área profissional, na área de business, na área de negócios, né? Na área de tecnologia, tem muita comunidade de tecnologia também, tem muita startup na área do direito fazendo conteúdo no LinkedIn. Você precisa ter o seu perfil no LinkedIn e se relacionar com as pessoas lá dentro dessa rede social. Então, assim, o LinkedIn, você pode publicar artigo, você pode publicar vídeo. Agora você pode também fazer live pelo LinkedIn. Você pode fazer uma transmissão ao vivo e convidar as pessoas para a sua transmissão ao vivo dentro do próprio LinkedIn. É uma funcionalidade nova que o LinkedIn trouxe, entendeu? Você pode criar uma newsletter. Se você não tem um serviço de e-mail marketing, por exemplo, que a gente vai falar que é a terceira dica de hoje, você pode criar a sua própria newsletter dentro do LinkedIn e distribuir o seu conteúdo lá no LinkedIn. De uma maneira muito simples, muito fácil, muito direta. E a entrega do LinkedIn, ela é muito alta. Porque o engajamento das pessoas lá, elas realmente querem estar falando sobre assuntos de carreira, profissionais, de negócios lá na rede social. E tem um índice de engajamento muito maior, consequentemente o LinkedIn tem entregado muito mais conteúdo do que diversas outras redes sociais que a gente tem visto hoje, que tem direcionado muita entrega, né, para vídeos. No LinkedIn, a elaboração, a criação de conteúdos em texto ainda é muito forte. E se você é advogado, você não está presente no LinkedIn, seja com o seu escritório, com o teu perfil pessoal, e não está se relacionando lá, eu te garanto, você está deixando muito dinheiro na mesa. Você está deixando muita oportunidade de se conectar com potenciais clientes, de gerar mais lead aí para o seu escritório, de transformar esses relacionamentos em negócios que sejam bons para você, para o seu escritório e para o público, para o mercado que você atende.
né? Então, o LinkedIn, você tem uma possibilidade de conectar com essas pessoas, né, com profissionais de diversas áreas, sobretudo de fazer um perfilamento, de segmentar o seu speech, a sua comunicação, o seu approach e ser percebido como um profissional de autoridade naquela área que você atua, né? Então, essa foi a primeira dica de hoje. Você que é advogado, você está aqui assistindo esse vídeo agora aqui, deixa aqui no comentário sim ou não, se você já tem a sua conta no LinkedIn e se você é ativo no LinkedIn, criando conteúdos, comentando outros conteúdos, se relacionando na rede. Deixa aqui, se você tem conta no LinkedIn e é ativo no LinkedIn, deixa aqui um sim. Deixa aqui, você que está no YouTube, você que está aqui no Instagram também. Se você tem conta e não é ativo ou não tem conta, deixa aqui um não. Que eu quero ver aqui do público quem que já está antenado, que já está utilizando o LinkedIn como um canal de relacionamento, de construção de autoridade e, consequentemente, ali você está conseguindo gerar negócios a partir do LinkedIn para o seu escritório de advocacia. Deixa aqui. Bom, vamos lá agora, a gente vai para a segunda dica, que é produzir conteúdo jurídico nas outras redes sociais. Aí a gente tem diversas outras redes sociais. Inclusive, a gente tem algumas redes sociais novas específicas para a área do direito. Tem várias hoje em dia, inclusive. É só você dar um Google aí que você vai encontrar diversas redes sociais que são específicas para você, operador do direito, para você advogado, estagiário ou paralegal, que está aqui hoje aqui consumindo aqui esse conteúdo aqui para a tua carreira. Vejam, a verdade é que as pessoas, elas se relacionam e criam uma identidade virtual. E você precisa se posicionar nas redes sociais. A gente tem, hoje, uma das principais redes sociais é o próprio YouTube que a gente está aqui. O YouTube é uma rede social, principalmente para consumo sobre estudo, não só para entretenimento, mas muito mais para aprendizado. O LinkedIn, o YouTube e o Google é muito utilizado para aprendizado, muito utilizado para... Já viu? Você tem dúvidas de qualquer coisa, você vai onde para pesquisar um vídeo? Como se faz tal coisa? Como constrói tal coisa? Você sempre vai o quê? Ou no Google ou no YouTube. Os dois principais canais para consumo de conteúdo para aprendizado. E se você é advogado, não está aproveitando essas redes sociais, o poder dessas redes sociais para se relacionar com o seu público, você está perdendo uma grande oportunidade. Por que que é muito importante você estar presente nas redes sociais que o seu cliente está? Que ele está lá presente, entendeu? Gente, vou falar aqui para vocês que é advogado. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui, quando vocês saíram da faculdade, vocês pensaram assim, acabei de me formar, passei na OAB, e agora vou montar um escritório bacana e tal, e vai brotar cliente do nada. Gente, isso não existe. Isso é um sonho e uma utopia. Você precisa aparecer. Se você não aparecer, você não é lembrado. Então, hoje, a gente tem uma gama de redes sociais que você pode se comunicar com o seu público. E você precisa ter uma atuação cada vez mais omnichannel. Muitas das vezes, você vai impactar a primeira vez o teu potencial cliente no digital. Nas redes sociais, por exemplo. Só que, muitas das vezes, ele vai converter numa ligação, numa reunião presencial. Numa reunião de vídeo, por exemplo. Então, você precisa entender e utilizar as redes sociais como um canal de relacionamento e de prospecção de cliente. Só que você tem dentro de um funil, não do funil, talvez no Flywheel, que é uma nova metodologia de pensar toda a jornada do seu cliente, tá? Isso vai ser uma outra aula aqui que a gente vai aprofundar sobre isso aí. E você vai impactar o teu público por meio, por exemplo, do próprio YouTube. A partir dali, ele vai começar a se relacionar com você, só que ele vai para um outro canal. Às vezes ele vai te chamar no WhatsApp. Às vezes ele vai te chamar no WhatsApp, você vai marcar uma reunião com ele, presencial, muitas das vezes, né? E você vai fazer a ativação e a conversão desse cliente em outro canal, que não foi o canal que você impactou ele a priori, compreende? Ou seja, você precisa ter uma atuação
Omnichannel, redes sociais, e-mail marketing, que é a próxima dica que eu vou trazer aqui hoje. O próprio LinkedIn, Instagram, Facebook, e as redes sociais de nicho. Como eu disse, tem várias redes sociais hoje específicas para quem atua na área do direito. Você precisa aproveitar e entender como que essas redes sociais funcionam, o mecanismo de cada uma, se o seu público está lá. Outra coisa que você pode atuar também nas redes sociais é para se relacionar com potenciais parceiros de serviço, potenciais advogados associados, potenciais sócios para o seu escritório. É indispensável você se relacionar, você se fazer presente, sobretudo para prospecção de cliente, para a sua advocacia, tá? Veja, vou deixar mais uma pergunta aqui. Você que é advogado, está aqui vendo esse conteúdo agora. Deixa aqui no comentário, mais uma vez. Você tem perfil ativo nas redes sociais? Quando eu falo um perfil ativo, não é só criar uma página. É você criar conteúdos, colocar conteúdos ao vivo, conteúdos em texto, conteúdos que geram valor, que comunica com o seu público. E dali, você está gerando, a partir desse conteúdo informativo, educacional, potenciais clientes. A gente sabe, pelo provimento da OAB, você não pode fazer uma prospecção, anúncios que dão uma conotação muito agressiva do ponto de vista de mercantilização da profissão. A gente sabe disso. Mas, sobretudo, tanto se a gente estiver falando de conteúdos orgânicos, quanto de conteúdos pagos, como no Google Ads, por exemplo, no Meta, né, que é o Facebook, Instagram, o próprio LinkedIn também tem isso, tem essa possibilidade. Independente disso, você precisa fazer um conteúdo de cunho mais informativo e educativo. Só que quando você se comunica com esse público, grande parte desse público vai vir, se a gente está falando de um funil de vendas convencional, topo, meio e fundo de funil. Topo de funil, você está conversando com o público que está ali sobre descoberta e conhecimento do problema. Depois, a hora que ele vem ali, então a consciência dele está baixa. Aí você começa a se relacionar com esse público e ele aumenta um pouquinho a consciência, ele vai para o meio de funil, que é onde ele está considerando uma solução para o problema dele. E depois você continua desenvolvendo conteúdo para quem está ali nessa etapa de meio de funil, informativo, educativo, para que ele vá para aumente mais um pouco ainda a consciência dele, e ele vai para uma etapa de fundo de funil, que é quando ele tem conhecimento do problema, já considerou a solução, e você é uma das soluções que ele considerou para resolver o problema dele. E aí é onde você vai converter. E aí, se a gente está falando hoje muito mais uma advocacia, na parte de Customer Success pro mercado jurídico. O sucesso do seu cliente, a jornada do seu cliente, ela não acaba no fundo de funil. A gente está falando de um funil ampulheta, depois você tem ali um onboard desse cliente, você tem ali o pós-venda antigo, se transformou no sucesso do cliente, que é pensar na jornada, na experiência do seu cliente, depois que ele assina o contrato. Assinar o contrato não é a última etapa, ela é uma etapa do meio, intermediária. As próximas etapas é você onboardar esse cliente, você se relacionar com esse cliente e ter uma visão dele como um ativo para a tua advocacia de longo prazo. Às vezes ele vai entrar com uma ação pequena, por exemplo, que às vezes você não vai ganhar dinheiro com essa ação. Às vezes, basicamente, aquela primeira ação nem paga o CAC que você teve com ele, o custo de aquisição dele. Mas ele é um cliente potencial que, ao longo do tempo, você vai vendendo novos produtos, novos serviços jurídicos para ele, e o CAC dele vai... o LTV dele vai aumentando à medida que a proporção LTV-CAC vai gerando um ROI mais atrativo para você. Então, você precisa ter uma arquitetura de produtos jurídicos. Como é que você faz isso? Se comunicando nas redes sociais. Isso que você precisa aprender a fazer. Tá? Para que você possa ter cada vez mais uma advocacia digitalizada, cada vez mais uma advocacia que versa com os meios de comunicação atuais. Você precisa ter isso. Se você não tem isso, não estou falando que nunca mais você vai ver um cliente pessoalmente ou fazer uma reunião presencial. Não é isso.
Muitas das vezes vai ser indispensável que você faça a etapa de conversão do seu cliente no meio físico, mas você precisa ter uma atuação omnichannel, multicanal. Você precisa conversar com o teu cliente, se relacionar com o teu público em todos os canais que ele está presente, ok? E deixa aqui, você tem convertido cliente a partir da geração de conteúdo e relacionamento com as redes sociais? Deixa aqui um sim. De cada 10 contratos novos que você fecha, se no mínimo 3 contratos não estiverem vindo desses canais digitais, de redes sociais, você está perdendo a oportunidade. Eu te garanto, eu te afirmo assim, sem nenhuma presunção, eu posso te garantir que você está perdendo grande oportunidade de aumentar o seu faturamento ou até dobrar a sua carteira de clientes. Deixa aqui. Sim, estou aproveitando e utilizando as redes sociais para alavancar a minha advocacia. Não, tenho perfil ou não tenho perfil nas redes sociais, mas não utilizo para potencializar o relacionamento, atrair, relacionar e converter mais clientes na advocacia. Beleza? Vamos lá, deixa aqui seu comentário aqui agora. Bom, vamos agora para a terceira dica, terceira e última dica da aula de hoje. É uma aula rápida, a ideia é essa mesmo, para que você vá lá depois no Legal Academy e você pode consumir diversas trilhas de conhecimento que a gente tem lá, sobre marketing jurídico, legal design, gestão de escritório de advocacia, tem diversos conteúdos e trilhas de conteúdo lá, totalmente gratuito para você, advogado, se especializar e criar cada vez mais uma advocacia de sucesso por meio da digitalização do seu escritório. A terceira dica é uma dica sobre e-mail marketing. Gente, muita gente fala que o e-mail morreu. Isso não é uma verdade. Cada vez mais as pessoas e as empresas têm aprendido a utilizar de maneira mais estratégica o canal de e-mail. Então, o e-mail marketing, ele é uma ferramenta de relacionamento. Não adianta você utilizar e-mail marketing só com e-mails de oferta e promoção. Isso não funciona. Então, você precisa implementar uma newsletter periódica no seu escritório. Veja, você é um advogado que atua predominantemente na área tributária. A gente sabe que a legislação brasileira tem milhares de leis e regras ali tributário e que isso é atualizado constantemente. E se você atua nessa área, você precisa se relacionar com seus potenciais clientes e com seus clientes de base também. Trazendo para ele as novidades de onde que ele pode melhorar a eficiência fiscal e tributária da empresa dele, do negócio dele, na pessoa física dele também. Compreende? A partir do momento que você começa a gerar esse conteúdo de valor por meio de um e-mail marketing, ali você pode ter um Call to Action, um CTA. Se ele tem mais dúvidas sobre aquele conteúdo informativo, educativo que você está trazendo para ele, e levar ele para uma conversa com um especialista. Nessa conversa com o especialista, se você identificar e fizer uma qualificação dele para algum produto jurídico que você tem, para algum serviço jurídico, tá tudo ok, tá tudo certo. Veja que é uma venda completamente consultiva e você está se relacionando, mas partiu do seu potencial cliente querer saber mais sobre aquilo. Por isso que é importante você ter uma escada de produtos, uma arquitetura de produtos jurídicos. Você pode estar falando, Vinícius, mas advocacia é serviço. Eu sei, mas quando a gente pode utilizar também a palavra produto para quando você cria um produto definido. Você vai entregar para o meio da prestação de serviço, mas quando você se posiciona como um produto, você sabe claramente qual é o valor que aquilo entrega e aí melhora, consequentemente, a sua comunicação com o público que você atende. Né? Então, você pode criar uma newsletter sobre novidades na área tributária, sobre o previdenciário, societário, sobre diversas áreas que você atua. Mas, sobretudo, é o que eu falei, você precisa ter um posicionamento definido na advocacia. Mandar conteúdos genéricos, generalista, isso não comunica, isso não envolve, não conecta com o público. Então, é fundamental
que você tenha um posicionamento e comece a ter percepção do seu público de autoridade naquela área. Então, eu te recomendo que, se você tem um escritório full service, procure se destacar e ter um posicionamento definido. Eu sei que muitas das vezes você quer atender o cliente em tudo. Eu sei, se o cliente vem, você quer atender e tal. Eu sei que muitas das vezes isso é importante. Mas quando você tem um posicionamento, você vai vender muito, você vai ter um processo de venda muito mais flat, com maior percepção de valor, quando você tem um posicionamento e um público definido. Quando você tem uma proposta de valor para um público definido, quando você tem seu ICP bem definido, a sua persona bem definido. A ICP é Ideal Customer Profile, o perfil do seu cliente ideal. É mais barato vender para ele, ele tem uma maior percepção de valor, consequentemente a experiência dele é melhor e ele vai trazer muito mais resultado para a sua advocacia. Você consegue crescer muito mais rápido quando você tem um posicionamento, tá? Bom, e o e-mail marketing é fundamental. Você tem que ter uma atenção, você tem que ter um cuidado em encaminhar esses e-mails, tá? Você não pode sair comprando lista aí de e-mails e sair enviando e-mail para esse pessoal. Você tem que ter o opt-in. Assim, recomendaria que você tivesse, inclusive, um double opt-in, que é o aceite do teu público, da pessoa, para receber essas comunicações suas. Tá? Para que você não seja classificado como spam, para que você não seja invasivo, né? Então, é muito importante você começar a fazer esse conteúdo, distribuir esses conteúdos nas redes sociais e você vai começar a criar sua própria base de potenciais clientes, de leads, a partir da sua newsletter. Então, você pode divulgar isso numa rede social, a pessoa ela vê um conteúdo bacana, você direciona ela para o teu site, para o teu blog, por exemplo, né? E ela se cadastra lá para receber a newsletter também, para receber as novidades do seu escritório ali, também pelo e-mail, né? Então, o e-mail ainda é um grande canal de relacionamento com o mercado, com o público, tá? Então, se utilizado de maneira estratégica, dosada, óbvio, você não vai encher a caixa de e-mail do seu público com um e-mail todo dia. Faz uma newsletter semanal, sempre ali na segunda-feira, porque no começo da semana é onde as pessoas abrem mais os e-mails, né? Faz lá uma newsletter, manda para ele 2, 3 artigos, faz um vídeo também, manda para ele para levar ele para o YouTube. Lembra do do Omnichannel? Na verdade, eu vou falar nem Omnichannel mais, eu acho que é Multichannel, né? São múltiplos canais que você pode se relacionar com o seu público. A partir daí, você começa a entender o perfil de consumo do seu público, o comportamento de consumo de informação do seu público. E aí você consegue investir numa rede social ou no canal que mais traz retorno para o seu escritório de advocacia, né? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, se você não está fazendo e-mail marketing, não está se relacionando com o teu público, você está deixando de utilizar um canal potente de relacionamento e de prospecção passiva de clientes ali na sua advocacia, né? Então, deixa aqui também para a gente aqui um comentário. Você utiliza e-mail marketing para se relacionar, para se comunicar com o público que você atende e, consequentemente, você está gerando leads e convertendo clientes por meio do e-mail marketing? Se você não está, se pelo menos 10% dos seus potenciais clientes não vêm do e-mail, você está deixando de atender uma parcela de público que gosta de utilizar e consome conteúdo por e-mail. Posso te falar, é mais um canal que você está deixando de utilizar, que você pode começar agora, escrever um artigo e mandar lá para a tua lista de contatos. Chamar eles para acessar o teu site, o teu blog. Fazer isso de maneira consistente. Não é enviar 10 e-mails numa semana, mas um e-mail por semana o tempo todo, durante o ano inteiro, ano após ano, semana após semana, mês após mês, e criar ali consistência, criar um hábito. Todo mundo vai ter ali, tá esperando a sua newsletter toda semana. Quando você cria isso, a gente sabe que geralmente as pessoas levam até um ano para criar um hábito. Tem um negócio que muito se fala hoje sobre como criar um hábito em 40 dias. Gente, isso é a maior mentira que existe.
Não tem como você criar um hábito. Então, você precisa ter consistência em tudo que você faz. E-mail marketing não é diferente. Bom, lembrando mais uma vez, quando você for fazer qualquer tipo de publicidade ou de campanha de marketing, qualquer tipo de ação nesse sentido, leve em consideração o provimento 205 de 2021 da OAB, para que você fique regulamentado ali. Eu acredito que esse provimento vai ser atualizado rapidamente. O último que foi o provimento 94 de 2000, mais de 20 anos ali que levou para criar-se o novo provimento em 2021. Mas eu tenho certeza que a velocidade das mudanças estão cada vez maiores, está sendo muito mais acelerado. E eu tenho certeza que nos próximos 5 anos vamos ter novidade, vamos ter alteração nesse provimento. Porque o mercado mudou a forma de consumir serviço jurídico, produtos jurídicos. E você, advogado, você precisa entender isso, dominar isso, para se destacar e alavancar a sua carreira, alavancar aí os resultados da sua advocacia e levar o seu escritório para onde que ele merece, para estar ali conectado com a nova forma do mercado consumir os serviços jurídicos, né? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vale lembrar que o marketing jurídico não se resume só a isso. Hoje foram apenas 3 dicas básicas de como você pode sair aqui agora dessa aula e implementar na prática, no seu dia a dia, de uma maneira simples e rápida, 3 novos canais de comunicação e relacionamento com o público. Lembra que a gente falou? O primeiro canal, LinkedIn, redes sociais, como o próprio YouTube que a gente está fazendo esse vídeo aqui, e e-mail marketing. Utiliza esses 3 canais. Não precisa fazer nada mirabolante. Faça artigos básicos, pequenos, resumidos, mas gere valor. Entregue um conteúdo de valor que realmente seja importante para o público que você quer atender. E dentro de todo esse conteúdo, 10%, 20%, você chama ele para um Saiba Mais, para aprofundar sobre aquilo e leve ele para uma reunião de qualificação e conversão para você aumentar aí a sua carteira de clientes e alavancar os seus resultados. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Estamos chegando aqui ao final da nossa aula. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui. Tem dúvida? Manda aqui para a gente as dúvidas aqui agora, que a gente vai tirar as dúvidas aqui no finalzinho. Não? Nenhuma dúvida? Deixa eu ver ali. Bom, se a gente está aqui ao vivo, não temos nenhuma dúvida. Mais uma vez, queria te agradecer você estar aqui assistindo esse vídeo. É mais uma iniciativa aqui da EasyJur para ajudar você, operador do direito, advogado, transformar a sua advocacia numa advocacia mais digitalizada e aprender como se comunicar melhor com o público, com o mercado, que tem mudado cada vez mais o seu comportamento de consumo de serviços jurídicos. Te vejo na próxima semana, na próxima terça-feira, no mesmo horário, aqui ao vivo. E a gente vai falar sobre o que na próxima semana? O que é a próxima semana? Ó, peguei o pessoal aqui de surpresa aqui. Nem eu sei o que vai falar na próxima semana. Temos uma pergunta aqui, ó, Vini, no YouTube. Tem uma pergunta? Lê para mim a pergunta. Priscila Faria mandou: atualmente estou utilizando apenas o Instagram. Esse tipo de contato com meus clientes seria positivo também pelo LinkedIn? Com certeza. Priscila Faria aqui, né? O Instagram, ele é uma rede social de entretenimento, né? Então, vai depender muito de qual é o perfil do seu cliente, se ele está no Instagram. Se você tem uma advocacia predominantemente empresarial, vai ser muito baixa o engajamento do teu público no Instagram. Você pode fazer o Instagram, é importante fazer, mas eu acredito que você vai ter que entender o perfil de consumo do seu público no Instagram e no LinkedIn. Se você atua na advocacia predominantemente empresarial, eu acredito que o LinkedIn vai ter uma potencialidade maior, porque lá no LinkedIn ele é mais voltado para quê? Para conteúdos sobre carreira, conteúdos profissionais, de negócio. E outra, lembra que menos de 10% dos advogados possuem uma conta no LinkedIn? Ou seja, ainda é um mar azul
para você trabalhar ali conexão e relacionamento com o público que você atende. Não que você não possa fazer isso no Instagram. Óbvio que você pode fazer isso no Instagram e deve fazer isso no Instagram. Mas não se restringe apenas ao Instagram. Você precisa abrir o leque ali para olhar para outros canais, que é onde o seu cliente está. Se você tem uma advocacia mais individual, mais pessoa física, talvez o Instagram pode ser um canal de melhor ativação e relacionamento para topo de funil, principalmente aí para sua advocacia. Mas não se restringe ao Instagram. A gente tem aí outras redes sociais, aí, tem algumas redes sociais mais novas também, o Kawaii, por exemplo, o TikTok, né? Tem várias outras redes sociais aí que você pode e deve, no mínimo, testar a audiência lá, para saber se o seu público está lá. A rede social melhor que você vai utilizar não é a que você domina, é a que o seu cliente está lá presente, que o seu potencial cliente está lá. Você precisa estar lá também. Seja no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, não importa. Você precisa entender que o mercado, o público, tem mudado o comportamento de consumo de serviços jurídicos. E que, se você quer aproveitar esse momento e de se diferenciar e alavancar o seu escritório, você precisa dominar essas técnicas e essas metodologias, implementar isso no seu escritório de advocacia. Não importa se você é um advogado autônomo, um pequeno escritório com 5 pessoas, com 10, com 20, com 30, com 100 ou com 500 advogados, você precisa dominar isso. Se você não está aproveitando o potencial das redes sociais, dos canais digitais, eu garanto que você está deixando dinheiro na mesa, no mínimo, a potencialidade, a oportunidade de aumentar, no mínimo, 50% a tua atração e conversão de clientes. Próxima live, terça-feira que vem, às 16h06, aqui no nosso canal da Exijur, no YouTube, no Instagram. Tecnologia e inovação na área jurídica. Não perca. Vou trazer aí algumas dicas de como você pode, rapidamente, investir mais em tecnologia e inovação e se destacar nesse mercado, melhorar aí a experiência do seu cliente, passar mais segurança para ele e se destacar na advocacia. É isso aí, pessoal. Te vejo semana que vem. Tchau, tchau.